Olá, por favor, dê um like, compartilhe e se inscreva. E agora vamos ao vídeo. 34º domingo do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Jesus Cristo, Rei do Universo. A liturgia deste domingo é muito rica em ensinamentos. Temos a celebração do final de mais um ano litúrgico, de mais um ano de vida, de presente dado a cada um de nós pelo Pai Celeste. Esse mesmo Pai que nos adverte a respeito da importância da caridade para que cheguemos puros no dia do juízo final, dia em que o Rei Jesus irá separar os bons, os justos, dos maus ou injustos. E na próxima semana vamos começar o tempo de Advento. Tempo de preparação e de espera pelo Filho de Deus, o Salvador, o nosso Rei. Jesus é rei, mas não um rei como os reis da terra, ambicioso por poder, por fama, por glória pessoal, empenhado em dominar custe o que custar. Jesus é um rei diferente, um rei que veio nos salvar do pecado, que veio nos servir em vez de ser servido, um rei que nasceu e permaneceu pobre, porém preocupado com os pobres, os doentes, os sem terras e todos os demais excluídos. O Rei Jesus não se aproximava dos poderosos porque Jesus não se identificava com eles. Jesus se identificava com os pequeninos, com os fracos, os humildes, os marginalizados e oprimidos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do Pai e a põem em prática. Ao dizer isso, Jesus disse que ele reconhecerá como seus seguidores, todos aqueles que fazem como ele fez, praticando a caridade com os necessitados, com os quais ele se identifica. Esse trecho do Evangelho é longo, porque Jesus explicou com detalhes em que consiste o essencial do nosso procedimento que pode nos salvar ou nos condenar ao fogo eterno. Segundo suas palavras, quando estivermos diante de um irmão ou irmã necessitada, é diante de Jesus que nos encontramos. E ainda mais, seremos cobrados no dia do juízo final pela nossa omissão, pela nossa falta de caridade diante do mendigo, diante daqueles que estão sem roupa, sem teto, sem comida, sem saúde, enfim, todos aqueles que estão à margem da estrada da vida, necessitando de nossa ajuda. Percebemos assim que essa será a parte da nossa conduta que mais pesará em favor ou desfavor da nossa salvação. Jesus explicou isso com muita clareza, porque os judeus, assim como nós, entendiam que bastava cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus para merecermos ser salvos. Muitos acham que basta ir à missa, rezar um terço, bater no peito, comungar e pronto, já está com a salvação garantida. Porém, Jesus hoje nos deixa bem claro que a segunda parte dos seus ensinamentos, amar o próximo como a nós mesmos, é tão importante como a primeira parte dos mandamentos. A festa de Cristo Rei do Universo nos adverte sobre a realidade inevitável dos fins dos tempos, a realidade do juízo final. E Jesus nos mostra que a cada dia nós somos chamados à prática da caridade e da justiça, para que naquele dia não sejamos pegos de surpresa e condenados. É Jesus que vai separar os justos dos injustos. É o Rei Jesus que vai nos julgar naquele dia, que seremos todos avaliados pelo nosso procedimento diante de Deus e diante do irmão durante a nossa existência terrena. É com muita alegria que hoje celebramos o Dia Nacional do Leigo e da Leiga, declarado pela Igreja no Brasil. O leigo tem uma importância muito grande como colaborador e prolongador do trabalho dos ministros ordenados, ou seja, dos padres. Porém, é preciso entender que para ser um leigo ou leiga atuante, ele precisa se preparar através de muita leitura, precisa viver a fé, pois o fato de não ser ordenado, nem ela e nem ele está livre ou dispensado de dar bom exemplo. Seria inaceitável um leigo de vida dupla, na igreja um cristão dedicado e prestativo e na vida real um beberrão, um debochado, um descuidado em seu comportamento de cristão autêntico ou como qualquer outro.
Não, o leigo representa a igreja não só na hora da celebração, mas também durante 24 horas do seu dia, tendo sempre em mente a frase de Jesus: sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Por outro lado, a convivência entre leigos e ordenados deve ser de ajuda mútua, sem fofocas, sem concorrência desleal, sem exclusão do leigo. Exclusão às vezes velada, movida pelo ciúme do seu preparo e pelo seu talento ou dom de falar em público, sem essa de congelar o leigo ao qual nós simpatizamos, sem inveja de nenhuma das partes, mas sim uma convivência de partilha, de aceitação e colaboração mútua, tanto na missão como em suas qualidades e defeitos, lembrando sempre do que disse Jesus: é no amor de vocês uns pelos outros que o povo perceberá que sois meus discípulos. Irmãos, nós somos igreja e precisamos lembrar que não é pelo fato de estarmos na linha de frente da evangelização, pelo fato de sermos cristãos atuantes, que a nossa salvação já está garantida. Muito pelo contrário, a nossa responsabilidade de praticar seriamente a nossa fé é bem maior do que a responsabilidade daqueles que não conhecem como nós os ensinamentos de Jesus. Por isso precisamos batalhar por uma conversão diária, baixando sempre a bola da arrogância, da falta de humildade, da tentação de nos julgarmos sermos melhores ou maiores que os demais cristãos. Lembra o que disse Jesus? Os primeiros podem ser os últimos a entrar no reino dos céus. E os últimos, aqueles os quais consideramos menos cristãos do que a nossa pessoa, estes podem ser os primeiros a chegar no céu. Precisamos ser exemplos de santidade, de caridade, sermos alegres por viver em Cristo, enfim, sempre praticando tudo aquilo que ensinamos ou demonstramos ser quando estamos diante da Assembleia reunida na hora da Santa Missa. Tomemos muito cuidado com a inveja que podemos sentir das qualidades de outros leigos. Essas mesmas qualidades foram dadas a eles pelo mesmo Pai que disse um dia pela boca de seu Filho: amem uns aos outros como eu vos amei. Desejamos a todos um santo, abençoado e alegre domingo.